Novamente, então, com o livro Cântico dos Cânticos, do irmão Hudson Taylor. Agora nós estamos na seção 2, Comunhão Interrompida e Restauração. Então, nessa seção, a noiva, ela perde a comunhão com o noivo, só que ela ainda não percebe isso. Ela tem máculas no seu coração, e por causa dessas máculas, o noivo não pode ter comunhão com ela. Só que ela não sabe disso ainda. Ela acha que tem como conciliar a mácula no coração dela com o noivo. Mas o noivo, ele é puro e ele não aceita tal posição da noiva. Só que ele a chama com amor. E assim é também na nossa vida. Claro que se você falar para algum cristão, tem como conciliar o mundo com o Senhor Jesus? Todo mundo vai falar que não, mas no nosso dia a dia, muitas vezes, nós fazemos isso, nós temos mundanismo dentro de nós e nós ainda tentamos servir ao Senhor. E, na verdade, então, o Senhor tenta nos agora atrair pelo amor para que nós deixemos essa posição. Bom, então, o irmão Hudson Taylor coloca alguns versículos no começo para que talvez o cristão abra os olhos e veja o quanto, de fato, o mundo o afasta do seu Senhor. Então, o primeiro versículo é um versículo de Hebreus. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então, o irmão chama a atenção ao fato de que nós devemos ser diligentes, porque se nós não formos diligentes, nós vamos nos afastar do Senhor, nós vamos cair da posição onde Ele nos colocou. Nós temos que estar toda hora vigiando, porque o perigo é grande. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso é muito forte. Se você tiver o amor do mundo no seu coração, o amor do Pai não está em você. Outro versículo. Infiéis, não compreendei que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Agora, o amor não somente não está, mas você se constitui inimigo de Deus. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo? Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis coisas impuras, eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, nesses versículos, realmente a gente percebe o quanto o mundo nos afasta do Senhor, e que não pode ter a comunhão nossa com o mundo. Então, o irmão Hudson Taylor vai continuar falando sobre a noiva, e eu copiei o parágrafo aqui, porque eu não saberia transmitir ele com tanta graça quanto o irmão teve ao escrever. Nós temos de decidir. Não podemos desfrutar o mundo e Cristo ao mesmo tempo. A noiva não tinha aprendido isso. Ela de bom grado desfrutaria os dois sem perceber a incompatibilidade entre eles. Então a noiva, ela realmente queria conciliar aquele coração em mácula com a presença do noivo. Ela não tinha noção do quanto isso era impossível. Então essa noiva que estava com o coração sujo, maculado pelo pecado, pelo mundo, quando ela vê o seu amado, ela observa com alegria a aproximação do noivo. Então ela diz: ouça a voz do meu amado, ele aí galgando os montes, pulando os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo ou filho da gazela. Eis que está de trás de nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. Então aqui a gente vê que o noivo a corteja, ele não a reprova, mas faz súplicas de amor. Então, quando você está com aquele coração maculado, num primeiro momento,
o Senhor vai te atrair, procurar te atrair pelo seu amor. Ele vai vir a você e ele vai tentar te conquistar. E nisso a gente vê como é o nosso amado. Claro que se você não ouve o chamado dele, aí vai ser um outro tipo de tratamento. Mas num primeiro momento é isso. Você é aquela noiva que ainda não percebe o quanto o mundo te afasta do Senhor, então esse noivo começa a te chamar por amor. Ele começa a tentar como que conquistar essa noiva, fazendo súplicas de amor. A noiva continua: o meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Pois eis que já passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Então agora o noivo fazendo súplicas à chegada do verão. Porque por tudo que eles já viveram, ela já entrou nas recâmaras dele, já entrou na intimidade, já provou do banquete. Agora é o momento realmente deles desfrutarem. O Senhor já salvou, já redimiu. É o momento deles aproveitarem o verão. Então esse noivo começa a chamar para a posição onde eles estão. Então ele faz súplicas de amor. E então o Winston Taylor fala: pode tal súplica ser em vão? Pode. E foi. O noivo continua. Aliás, a gente está vendo aqui que são falas da noiva, mas é a noiva relatando aquilo que o noivo falou para ela. Então, até chega a ser triste, porque ela ouviu, ela sabe exatamente o que o noivo falou para ela. Ela não ouviu mais ou menos o que o noivo falou. Ela tem consciência. É como se você no teu espírito tivesse consciência de que Deus está te chamando. Deus está te pedindo: sai dessa posição. Vem. Larga o mundanismo e vem. Você sabe que Deus está falando essas palavras. Então essa é a posição da noiva. Ela sabe que é o noivo que está falando. O noivo está clamando: querida minha, formosa minha, vem. Pomba minha, que anda pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o teu rosto, faz-me ouvir tua doce voz, porque a tua voz é doce e teu rosto amável. Então ele foi até onde ele podia, porque ele não pode estar junto à noiva porque ela está com o coração maculado. Então ele não pode vir mais perto de onde a noiva está agora, mas conforte o seu amor. Então a gente percebe o noivo chamando, mas olha onde essa noiva ela anda. Anda pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. A gente sabe que isso aqui não é um local muito seguro para alguém estar. Então é como se o noivo chegasse lá perto e começasse a clamar: desce, sai daí, venha ao meu encontro, venha, formosa minha, querida minha. E o Senhor chama-nos lá no nosso interior: sai, abandona isso, abandona e vem. E o noivo continua, a noiva relatando o que o noivo falou: apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Então aqui os inimigos eles podem ser pequenos, mas o dano é grande. Essa posição da noiva de dormência, de que ela não ouve a voz do seu amado, foi por causa de pequenas coisas que entraram no seu coração e ela as deixou ali. E isso causou uma separação com o noivo. Por isso o noivo fala agora: apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Então o Senhor clama no nosso espírito:
Largue isso. Venha. Mas nós olhamos como se fossem pequenas coisas. Nós olhamos como se fossem raposinhas apenas. E nós não sabemos que essas raposinhas podem acabar com a nossa comunhão com Deus. Ali pode ser o começo de nós nunca mais nos voltarmos de fato ao Senhor. Mas o nosso noivo então clama: vem, querida minha, formosa minha, e vem. Aqui tem uma foto no limoeiro. Quando eu tava lendo isso aqui, eu lembrei do meu pé de limão. Que ele tava crescendo e de repente começou a surgir naquelas folhas novas um monte de bichinhos, e esses bichinhos não estavam deixando o meu pé de limão crescer adequadamente. Então eu tive que ir lá e de fato tirar todos os bichinhos que estavam ali, matar esses bichinhos, e agora ele está crescendo normalmente. Mas era um pé grande e bichinhos bem pequenininhos, mas eu tinha consciência de que se eu não tirasse, meu pé nunca ia crescer direito. E assim, se nós não tirarmos essas raposinhas, a nossa vida com Deus nunca vai crescer adequadamente. E a noiva fala. Agora é a noiva, de fato. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta seu rebanho entre os lírios. Ao invés de se lançar diante do seu amado, ela, enganada pelo pecado, se acha numa posição segura, podendo encontrá-la quando quiser. Então o Senhor começa a te chamar no seu espírito. Vem, vem. E você olha aquelas pequenas coisas e sente indisposição. Eu não quero descer. Eu não quero sair daqui, Senhor. Além do mais, o meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta seu rebanho entre os lírios, ou seja, eu sei onde eu posso achar. Se em algum momento eu precisar, eu vou até ele e eu sei encontrar. Ao invés de se lançar ao invés de se lançar adiante do seu amado, ela, enganada pelo pecado, se acha numa posição segura, podendo encontrá-lo quando quiser. E a noiva continua: antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou à filha das gazelas sobre os montes escabrosos. A primeira vez que eu li este versículo, eu achei que ela estava chamando ele para junto dela, né? Mas na verdade é justamente o contrário. Com o pensamento que pode encontrá-lo quando ela o quiser, a noiva delicadamente o despede. Ele foi até ela nos montes escarpados. Ele foi até onde podia, e clamava para ela vir. Mas ela não queria abandonar o seu coração maculado. E então, além de não descer, ela fala para o seu noivo ir embora. Mas então, chega a noite. De noite, no meu leito, a aprovação. De noite no meu leito, busquei o amado da minha alma, busquei-o e não o achei. Na noite fechada, ela descobriu seu erro. Ela estava sozinha. Levantar-me-ei, pois, e rodarei a cidade pelas ruas, pelas praças, buscarei o amado da minha alma. Busquei-o e não o achei. Quão diferente é a sua posição agora? Ao invés de buscá-lo na escuridão, deveria ter ido com ele à luz do sol. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Então lhes perguntei: vistes o amado da minha alma? Mal os deixei. Encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar em casa de minha mãe e na recâmara daquela que me concebeu. Ela já havia obedecido ao seu comando. Levanta-te e vem.
A Jerusalém lá de cima é a mãe de todos nós. Então, a gente percebe que a noiva, ao se ver sozinha no momento na noite, nós, ao nos vermos sozinhos numa provação, então a gente busca o Senhor e agora nós temos que realmente nos levantar e buscar no meio da noite, e os guardas nos encontram, mas nesse primeiro momento os guardas não nos batem. Como se o Senhor tivesse misericórdia da gente num primeiro momento. Ele conhece a nossa pequenez. Então nós realmente buscamos e nós o encontramos. E quando nós encontramos o nosso Senhor, nós o levamos até a casa da nossa mãe, que, como o irmão fala, a Jerusalém lá de cima é a mãe de todos nós. Então lá a Nova Jerusalém, a gente sabe que é o momento de uma maior comunhão, que lá realmente vai acontecer a comunhão eterna do noivo com a noiva. Então isso vai mostrando uma comunhão ainda mais íntima com o Senhor, ainda mais jubilosa com o amado dela. E agora novamente nós temos a frase do noivo: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor até que ela o queira. E novamente a gente sabe que permanecei no meu amor, e o meu amor permanecerá em vós. Então somos nós que devemos permanecer no amor do Senhor, porque o Senhor nunca tira o amor de nós, somos nós que saímos do amor do Senhor. Então é isso, até a sessão 3.